Olá, tudo bom? Bem-vindo! Mais um programa está começando. Bem-vinda! E o nosso carinho a você que já estava esperando, se preparando. Estava agora lendo algumas mensagens e pessoas dizendo de como se preparam para assistir o nosso programa. Alguns que disseram assim, vou sair fazer uma caminhada, mas já volto, já estou chegando para ficar com vocês. Outros, estou saindo do trabalho e chegando em casa para assistir o consultório. Ou seja, um grupo de pessoas que espera por esse dia e horário. Assim como nós aqui do outro lado também esperamos e queremos que esse encontro, mais uma vez, seja uma oportunidade de aprendermos juntos, não é assim? Essa é a proposta do Sem Tabu, crescermos juntos, aprendermos, trazermos à luz questões que são importantes no nosso dia a dia a serem consideradas com responsabilidade. Então, muito obrigada por essa companhia gostosa, por seus ouvidos atentos, por seus olhos rápidos, atentos aqui na telinha da Novo Tempo. E que a sua mente também esteja aberta para a compreensão dos conceitos, das ideias, das dicas, daquilo que nós queremos oferecer a você hoje, para que então tenhamos famílias mais felizes, casamentos que sejam realmente cheios de frutos para que outros vejam e também sejam edificados com a nossa experiência, refletindo para a vida dos outros o motivo de desejar algo mais, de fazer algo mais. Nós também podemos ser inspiração para outras pessoas. E hoje uma das coisas que mais inspira é um casamento feliz, uma família bem-sucedida, uma família bem organizada. Isso quer dizer uma família perfeita? Não. Isso quer dizer pessoas perfeitas? De maneira nenhuma, mas pessoas que enfrentam as dificuldades do dia a dia, nos relacionamentos, onde quer que seja que eles apareçam, não negam e têm coragem de ir à luta e ir buscando alternativas, chegar lá com sabedoria, mas não desistindo de ser feliz. Que Deus abençoe a você, viu? Hoje nós vamos falar, mais uma vez, vamos dar continuidade, não é? A um tema que eu estou propondo para ser um tema de discussão, de fomentação, com muito carinho, sabe? Que tem incomodado, inclusive, a mim pessoalmente e a outros com quem trabalho, pensando nessa temática. Qual? Fidelidade, que foi a temática que nós trabalhamos na semana passada, de um modo mais conceitual. Nós falamos a respeito de ser fiel em relação a Deus, especialmente porque está ali a origem do sentido da fidelidade. Imagina que se um homem e uma mulher são fiéis a Deus, que não é possível ser visto, imagine o quanto isso repercute de solidez numa relação olho no olho, a convivência no dia a dia, como no caso dentro de um casamento. Então, das coisas grandes e das coisas pequenas, depende do quanto também nós somos fiéis aos nossos princípios, aos nossos valores, à nossa crença. Está ali baseado muito da nossa fidelidade. Daqui a pouquinho vou trazer a história de um casal que também viveu uma experiência, foi uma tomada de decisão. O ponto é, tomaram uma decisão e recomeçaram. É assim, eles estiveram casados, mas de maneira, eu diria assim, quase que informal, né? E quando eles tomaram consciência do que seria fazer essa família agora, no conceito da palavra de Deus, do que instrui a palavra de Deus, um casamento com um começo organizado, dando um sentido a essa família agora, eles tomaram uma decisão que não foi uma decisão imposta por ninguém, não foi o pastor, não foi o líder religioso, foi uma decisão deles. Vamos fazer uma pausa aqui na nossa história e vamos recomeçar, vamos namorar de novo, vamos marcar o casamento, vamos mudar, vamos fazer a nossa história numa casa nova, vamos mudar de cidade, quiseram fazer tudo diferente, para começar do zero. Olha, história bonita, viu? Mas quero que você fique com a gente para compreender o todo do que queremos dizer sobre fidelidade, decisão, estar junto, enfrentar problemas e ser feliz. Os meus convidados de hoje, ela já esteve aqui com a gente, neste e no Sem Tabus, no consultório de família e no Sem Tabus. É psicóloga e veio participar com a gente no tema de hoje, a psicóloga Sandra Barilli. Bem-vinda! Obrigada, Darleide. Muito bom estar aqui novamente. Vindo lá de Fortaleza, dando umas voltas Isso. aqui no seu estado, né, São Paulo. Exato. E trazendo o ar da graça aqui também para os meus telespectadores, os nossos amigos na Novo Tempo. Obrigada. De volta aqui com a gente. Também esteve na semana passada e volta hoje o pastor Denis Morgan. Vamos continuar o tema fidelidade, amor, enfim, aprendendo de Deus e na palavra de Deus. Bem-vindo. Muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite.
Vamos ter uma noite muito abençoada. Eu estou com uma esperança grandiosa para o tema dessa noite. Que ótimo! Então tá, apresentados os meus convidados, tendo cumprimentado você, indico agora que você fique atento à história que nós vamos rodar agora. Só um trechinho, só um pedacinho, um resumo do que foi a experiência desse casal. E já voltamos aqui com esse gancho. Decisão, um dos princípios para ser e estar e permanecer casado. Um dos princípios da fidelidade. E nós vamos citar, indicar ideias a respeito das quais você deva trabalhar no seu casamento para não perder de vista o elo, a união, o senso de compromisso e fidelidade. E sabia que, segundo a fala dos meus convidados, nós vamos discutir a seguinte questão: o que é mais importante, o senso de compromisso ou amor? É o amor quem sustenta uma relação ou é o compromisso nessa relação? Vamos discutir isso, né? Porque pode parecer simples, mas não é tão assim quando a gente olha de perto o que significa compromisso e amor. Roda o VT. Como foi que a história de vocês começou? Bom, nós viemos de uma família tradicional, e eu digo tradicional porque segue tradições em vez de seguir a palavra. E cresci, bem dizer, na balada, né? Fazendo festa, bebendo, já cheguei a usar droga na minha adolescência. E quando eu conheci ela, a gente se apaixonou, começamos a namorar e aí resolvemos morar junto. Tudo bem rápido, assim, a gente logo namorou e já quis logo ir morar junto, assim, foi bem... E aí, de fato, assim, como a gente não era ligado, né, a Cristo, a Deus, e realmente a gente brigava direto, a gente se insultava muito, a gente estava assim com uma relação totalmente estremecida ao ponto de se separar. Ela chorava muito e às vezes me esperava acordada, mas não queria demonstrar, e eu chegava de balada, chegava de festa que eu fazia com meus amigos. Chegava bêbado às vezes, e eu fingia que estava dormindo para não mostrar para ele, né, que eu estava esperando, mas eu sabia que ele estava chegando já em casa assim nesse jeito. Então você mesmo casado mantinha uma vida de solteiro. Exato. Balada, festa, bebida, droga e ela em casa te esperando. Eu queria ter uma vida familiar. Claro. Eu queria ter o aconchego do lar, mas não, estava difícil. Eu queria estar mais era com meus amigos do que estar com ela, com essa vida de família, de casal, né? Uhum. E aí foi então que fomos convidados por amigos nossos, né? Eram amigos meus que também tiveram uma época afastado. E eles já estavam frequentando a igreja e eu no começo relutei, não queria ir na igreja. Eu achava que isso era coisa de crente, não tinha nada a ver comigo. E ela, como ela estava muito abalada, muito depressiva, ela aceitou. Eu já fui tocada assim, meu amigo, vamos lá conhecer a igreja, tu vai gostar. E aí fui. Foi bem uma época que estava tendo louvores na igreja, louvores lindo. E eu gosto muito de música. E aquilo me tocou, e eu comecei a ir, me convidaram para ir cantar no coral. E aí, você estava indo junto com ela ou você só sozinha? Não, só eu sozinha. Às vezes eu ia, às vezes eu buscava só, eu evitava o máximo. Mas ele era bem resistente, eu convidava ele para ele não ir. Aí o meu amigo passava nosso amigo passava em casa para me buscar, eu ia sozinha. E aí às vezes ele saía também de casa, ia para algum lugar, não lembro nem onde, só eu ia. E teve um dia que daí esse amigo me ligou e perguntou, cara, por que tu não veio na igreja? Eu falei, olha, cara, eu realmente não pude ir, não estava afim. E eu estava casualmente tomando cerveja e vendo um filme, e aí ele disse assim, olha, me diz uma coisa, o que tu está fazendo? Aí eu contei para ele, eu estou fazendo isso e isso, a vida é minha. E ele falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? Por mais que tu ache que tu não está fazendo coisa do inimigo, por mais que tu ache que isso daí é coisa de careta, é coisa de crente, eu vou te dizer uma coisa, ou tu tá com Cristo ou tu não tá com Cristo, ele me disse. Ou tu tá com Jesus ou tu não tá. Não existe meio termo, que nem ele falou pra mim, não existe mulher meio grávida, ou tu tá ou tu não tá, não existe meio cristão. E aí foi aí que me abalou, né? Me deu um baque aquilo, eu comecei acho que foi o Espírito Santo que começou a trabalhar em mim, e eu comecei a ver que realmente ele estava certo. E teve outra situação que nós estávamos daí, eu resolvi ir com ela na igreja, e aí assistimos o culto, depois teve aquela música Deus de Promessas,
E no final da música eu comecei a chorar muito, muito copiosamente, e eu vi que era o Espírito Santo que queria que eu estivesse naquele local. E que ele tinha um plano muito maior para nossa vida. E aí sim, aí nós sentamos, oramos junto, conversamos, decidimos mudar a nossa vida de vez. E aí começamos a fazer estudo bíblico, e de repente quando tu começa a fazer a coisa certa, Deus vem e te abre portas que nunca tu imaginaria, né? E aí vocês decidiram recomeçar. Isso, E recomeçar. houve inclusive separação de corpos Isso, para que vocês voltassem a estar juntos, casados definitivamente, porque antes não eram casados. Não éramos casados. Não teve cerimônia, não eram casados oficialmente, nada. só moravam juntos. E como foi essa decisão? A gente pensou, se vamos fazer direito. E aí sim, aí o que a gente fez? Olha, vamos falar com o pastor, vamos ver o que realmente a doutrina da igreja diz e que também tem a ver com a palavra de Deus. E aí sim, fizemos separação de corpos. Deus tinha um plano para nós, que eu fui convidado para trabalhar em Santa Catarina. Saímos de Porto Alegre, fomos para Imbituba. Uma nova vida, né? Uma nova vida, Tudo desde o começo. Pois é. num novo local. Uhum. E aí não tínhamos condições, né? Então a gente estava morando de aluguel em Porto Alegre e eu tivemos que vender o carro, e eu estava realmente à disposição, pronto para o que viesse. E aí sim, aí fui morar num camping, morei 7 meses nesse camping. Eu morava dentro de uma cozinha assim, 3x4. E aí eu dormia num colchão no chão. O meu criado mudo era uma caixa de papelão com uma luminariazinha. Eu chegava do meu trabalho, pegava o ônibus, descia do ônibus, pegava a bicicleta, chegava onde eu estava dormindo, onde eu estava morando, e começava, quando eu chegava, me alimentava e fazia o estudo ouvindo a voz de Deus, com bulhão, né? E aí veio muita tentação naquela época. E você lá no Rio Grande do Sul? E eu lá em Porto Alegre, né, morando nesse apartamento. Ele pagava o aluguel lá e ainda morava pagava aqui. E você em Imbituba trabalhando para construir a casa, para depois casar de verdade. Foi tudo assim, aos pouquinhos. A gente conseguiu comprar um terreno pra gente construir, pra ter nossa casinha. Uhum. Aí a gente casou, como eu sempre fiz. E deixa na eu fazer igreja, uma pergunta, tudo. outra pergunta. Vocês conseguiram se manter assim, namoradinhos? Sim. Foi bem difícil, mas sim. 7 meses. 7 meses. 7 meses. Para um casal que vivia conjugalmente já há tanto tempo, abstiveram-se inclusive da vida sexual. Sim, os amigos riam da gente, tiravam sarro da gente por isso, assim, né? Claro, né? Mas A gente estava muito determinado, assim. a gente estava bem determinado. Isso para vocês era muito importante, começar do zero. Sim, mesmo porque eu queria ter uma vida certa. Conforme a vontade de E eu Deus. queria muito casar na igreja de noiva com ele, entrar com ele de mão dada. Isso pra mim era importante. Então por que eu ia, né, estragar assim tudo? A gente foi firme. Firme e fiel. E fiel. E olha, não foi fácil. Passados 10 anos, vocês têm uma filha. Isso, uma né? filha linda. Uma a filha Luísa. linda. Nesse tempo, olhando para trás, como casal, o quanto vocês cresceram? Valeu a pena e vale a pena ser casal, ser família? Olha, as dificuldades continuam, a gente evolui a cada dia, mas a gente desenvolveu muito mais paciência, muito mais cumplicidade um com o outro. Hoje em dia a gente pode dizer que a gente tem maturidade para educar a nossa filha. Nós fazemos diariamente vários pactos, de sempre um não dizer o que o outro diz, de sempre a gente estar em consonância. E como casal, o que essa mulher te ensina, o que esse homem te ensina? Ele é uma pessoa assim muito determinada e uma pessoa também me ensina com o otimismo dele. É uma pessoa que sempre acorda de bom humor, sempre de bem com a vida, acorda rindo, dançando, faz palhaçada pra mim. Aí é difícil eu ficar mal-humorada. Às vezes a mulher tá em seus dias assim que não acorda muito bem, né? Com ele é difícil. Ele sempre tá de bom humor. Todo dia ele faz algo pra você Sempre. poder olhar e se apaixonar de novo? Sim, sempre, é verdade. E você, Nela? E eu, por mais que eu tenha esse lado meio determinado, muitas vezes eu preciso de um freio. Eu preciso Muito ansioso. de alguém que mostre o caminho certo, onde a gente deve agir com prudência. Faz você repensar. Exatamente, a gente começa a ver que a gente não é dono da razão. E pra onde segue esse casamento? Olha, até a volta de Cristo, né? Verdade. É.
Interessante, né? Uma história super simples assim, mas tem um quê de desafio vencido. Nós escolhemos fazer assim. Então, Sandra, o que você ouviu assim deles que te marca nessa história? É uma história linda, né? Na verdade, Darleide, eles nem precisavam de tudo isso. Mas é interessante que esse anseio por fazer de forma correta faz com que eles arrumem uma forma de ressignificar tudo isso. De mais tarde poder olhar para trás e saber que fizeram uma história exatamente como eles gostariam de ter feito. Eu acho que isso faz muito bem para eles, tanto para ele quanto para ela. Verdade. Né? Pastor Denis. Achei lindo também um testemunho muito bonito do recomeço. Sempre é tempo de recomeçar. Graças ao Senhor, enquanto estamos vivos, nós podemos retomar. Eles têm uma circunstância especial, porque eles não eram casados no civil, decidiram recomeçar com tudo certinho, conforme manda o figurino. É um testemunho para aqueles que já são casados no civil, mas que estão enfrentando algum tipo de dificuldade. Pode tomar como exemplo esse casal, parar um pouco, ressignificar, repensar e dizer, olha, é possível recomeçar. Vamos fazer isso? Vamos dar um basta no que passou e vamos começar do zero, fazer tudo novo e fazer do modo como Deus pede? Agora, eu deixei no ar a questão de compromisso e amor, né? Antes de chamar o vídeo. Victor, muito obrigada, viu? E o Victor e a Ana Beatriz, queridos, muito obrigada por contar um pouquinho da história de vocês. E eu acho que a história deles também tem a ver com compromisso e amor. Que amor é esse dentro de um compromisso em que eles se abstêm até da vida sexual, eles vão morar em casas diferentes. Uma logística, uma né? logística diferente, Exato. né? Pagando aluguel aqui, pagando aluguel acolá para esperar o dia do casamento. Não é tão comum, eu pelo menos não conhecia ainda uma história assim, porque o normal é se ele encontra agora uma nova ideologia, ou se ele encontra, no caso deles, né, se ele se converte, se ele entende a fé de uma outra maneira. E agora a igreja pediria para eles apenas regularizarem, casarem no civil, não precisava separar, não precisava isso, mas foi uma decisão deles. Então, uma decisão, compromisso, amor. Mas o que é mais importante numa relação, amor ou compromisso? Observando os casais da atualidade e no ministério, quanto mais o tempo passa, mas eu estou chegando à conclusão de que o que sustenta um casamento é o compromisso. Na verdade, é isso que a gente fala na hora de realizar o voto matrimonial. Comprometendo-se diante de todos os que estão aqui, de Deus, dos anjos. Vocês prometem fazer isso, 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 isso. Então, o casamento, na minha opinião, do que tenho compreendido na palavra de Deus, é um compromisso. E do compromisso brota o amor. O compromisso de viver com essa pessoa, faça chuva, faça sol, dias felizes, dias tristes, caindo, levantando. O compromisso vai se firmando e o amor brota disso. Primeiro, na minha concepção, vem o compromisso, depois vem o amor. Porque alguns casais falam assim, não amo mais, por isso vou me divorciar. Então, é a falta de amor um motivo para o divórcio? Seria isso? A falta de amor motivo para o divórcio? E o compromisso fica onde? Compromete-se com essa pessoa, em toda e qualquer situação. E Deus fará com que o amor brote. Não é isso que a gente tem escutado? Eu não amo mais, vou me divorciar. E compromisso fica onde? É verdade. Pastor, agora veja, a gente também não pode deixar de pensar que quando estão namorando, quando esse casal está se conhecendo, existem algumas coisas significativas, né, que precisam ser consideradas. Se você realmente se sente atraído pelaquela outra pessoa, porque tudo isso é importante. Claro. Nós, seres humanos, somos assim. Claro. Né? Então, eu acho que esse pensar a respeito se a outra pessoa é ideal para você, se você se sente atraído, se você gosta da companhia, é no momento do namoro. Né? E eu concordo. Depois, ali, firmou o casamento, ali é o compromisso. Por quê? A vida, ela oferece muitas variantes, muitas situações. Nenhum ser humano está livre de uma situação indesejada ou ser colocado numa circunstância. Né? Eu atendo alguns casais e fica nítido, pastor, muitas vezes o homem está entrando naquela idade assim dos 40, 45 anos de idade, que talvez precise se reafirmar novamente como homem.
Aí é muito interessante. Eu reparo que já chega no consultório com um carro novo, com aquele carrão. Então, é alguém que está precisando novamente ter uma aparência diferente diante da vida. Essa hora é uma hora muito perigosa para encontrar uma pessoa interessante e aí querer provar para si mesmo que ainda conquista, que ainda pode entrar numa situação nova. Mas aí vem o compromisso. Né? É nesse momento em que aparecem essas variantes da vida é que a pessoa precisa olhar para si e pensar, eu tenho um compromisso. E é nesta hora que vale o relacionamento realmente. Sabe que eu estou aqui lembrando de alguns meses atrás, eu entrevistei aqui o pastor Bulhon. E o pastor Alejandro Bulhon disse assim, imagina a situação de eu comprar uma casa e aí 20 anos depois eu olho assim para aquela casa, eu não gosto mais dessa casa, vou devolver esta casa e volto no antigo dono ou no juiz, no cartório e digo assim, olha, vim devolver essa casa porque eu não estou mais satisfeito. Que juiz sobre a face da terra vai aceitar a dissolução desse compromisso firmado em cartório, pago? Eu achei assim o exemplo forte, né? Mas a gente tem feito isso com as pessoas. E então, assim, o compromisso legal, o compromisso moral, o compromisso da palavra, o compromisso de quem prometeu cuidar, ajudar, e alguém vai dizer assim, mas eu não prometi. Na hora que juntou as escovinhas de dente, devia ter compromisso ali, não? Não sei, mas estamos falando dentro desse conjunto de ideias que permite a falar a respeito de casamentos com pessoas que um dia se responsabilizaram de estar na companhia do outro, se comprometendo com elas, né? Então, eu achei esse exemplo muito forte. Mas eu levantaria aqui uma questão, Darleide. Será que as pessoas hoje estão preocupadas com compromisso? Aí é que está. Eu fico pensando, pastor, que a nossa sociedade ela vem perdendo tanto os valores. É uma falta de princípios tão grande que eu acho que grande parte das pessoas elas não estão tão preocupadas com compromisso. Tudo gira em torno do novo, a sociedade está apaixonada pelo novo e detesta a depreciação. Detesta, como você colocou bem. Eu estou usando, a partir do momento que depreciou, que eu observo, perde o brilho, perde significado aparentemente, eu vou trocar facilmente, porque eu tenho múltiplas escolhas muito fáceis e a mídia bombardeando a todo tempo que você pode fazer. Você é livre para você fazer escolhas a partir do momento que você, principalmente, não está feliz. Há uma busca tão desenfreada pela felicidade. A falta de vínculo, né? A felicidade está tomando lugar de princípios. Eu sou chamado a ser fiel a Deus, ao meu cônjuge, em momento feliz e em momento triste. Mas a pessoa só quer ser feliz. Quem não quer ser só feliz? Mas a vida tem muitas variantes, tem muitas circunstâncias que mudam. E circunstâncias muito inesperadas, como uma doença grave, como uma invalidez, por exemplo, como o nascimento de um filho que vai te tomar atenção. Tudo isso faz parte da vida, que é um todo. Eu tenho que ter maturidade. Eu estou muito apaixonado pelos casais que têm um bom tempo de matrimônio. Estou muito apaixonado, tenho observado. Eu fiz recentemente um culto de 25 anos de casamento e um de 40 anos de casamento. O brilho, o amor que eu vi naqueles dois casais quando eu estava com eles, que ele mexeu comigo. Os casais hoje não dão tempo para o amor amadurecer. Eles não dão tempo. Qualquer coisa que ocorre. No primeiro mal-estar, né, já pensam na separação. Eu gostei muito de uma palavra que o pastor usou, maturidade. Para você manter um casamento, porque cá entre nós, Darleide, casamento dá trabalho. Não é uma coisa fácil, não. São duas pessoas que foram criadas com famílias diferentes, com formas de ver situações diferentes. Sem falar assim, tem aquele rapaz que a mãe e o pai traía a mãe o tempo todo, a mãe traía o pai, ele já vem com um histórico. Padrões então, familiares, casamento não é uma coisa fácil, não. Então, eu gostei muito da palavra maturidade, porque, no final, é isso que a gente precisa buscar, maturidade. Você falava, eu pensei aqui, eu sempre falo com a Elisângela, eu falo para as minhas igrejas, incrível. É de Deus esse negócio. Quanto mais eu passo tempo com a minha esposa, mais eu gosto dela. E eu sei que isso não vem de mim, isso vem de Deus, é dom dele. O casamento é para ser assim. Quanto mais você passar tempo com essa pessoa, conhecendo defeitos e acertos, mais você deve amar essa pessoa, mais você deve se apaixonar por essa pessoa. Foi feito para ser assim.
Mas a novela acaba com o casamento. Ela acaba com o casamento. Todo dia a novela diz o seguinte: não está bom, troca. Você não está feliz? Deixa. Começa de novo. Mas começa de novo com outra pessoa. Por que não começa de novo com a mesma? Como fez esse casal? Esse casal escolheu ficar junto, né? Casar com a mesma pessoa. Eles poderiam ter tomado outras decisões, mas casar com a mesma pessoa, isso é casamento. Todo dia com a mesma pessoa a vida inteira, né? Isso, exatamente. Exatamente. Eu queria falar um pouco a senhora falou dos padrões familiares, né? Padrões familiares negativos. Deixa eu só fazer aqui uma pausinha. Vem cá, ô Elisângela, você viu que ele se declarou para você, não foi? Que quanto mais fica junto de você, mais ele se apaixona, não foi, Elisângela? Não é? Pastor, é romântico? Discreto. Eu creio que sim, creio que sim. Ela pode falar melhor do que eu. Eu não vou me trair aqui. Tímido. Mas sim, eu creio que sou romântico ainda, a moda antiga ainda. Eu creio que sim. É uma família linda, que um dia desses eu quero trazer, sei lá, criar, inventar um programa diferente, porque todos eles cantam, e eles cantam muito lindamente. Beijo para você, viu, Elisângela? Mas cortei seu raciocínio. Padrões familiares negativos, a senhora falou. Aham. O pai brigava com a mãe o dia inteiro. Era um pandemônio dentro de casa. O filho cresceu naquele padrão. Agora casou. Como é que ele vai se libertar desse padrão? Ele tem um modelo mental que precisa ser trocado agora. Mudar o modelo mental é um parto, não é? É verdade. É um parto. É verdade. Porque você foi formado de quando nasceu até o dia que saiu de casa para se casar. Se você fez tudo certinho e saiu naquele tempo. E agora para você mudar? Porque você não vai poder repetir aquele mesmo padrão. Por exemplo, o pai nunca trabalhou, nunca proveu. Agora você está casado, você vai ter que trabalhar e prover. Como você vai fazer isso se você não observou? Então vai requerer oração, vai requerer conversar com pessoas sinceras, pessoas dignas, vai requerer estudo da palavra de Deus e vai requerer muito compromisso com essa pessoa para dizer assim, ó, eu não vou fazer como meus pais fizeram, eu vou fazer diferente. Mas eu também não vou colocar a culpa nos meus pais, talvez eles não sabiam o que estavam fazendo. Eu vou esquecer o passado, eu vou começar com você uma nova vida. Quer vencer esse padrão negativo. Tem que verdade. Um outro princípio que eu gostaria de discutir com vocês é o princípio da devoção exclusiva. Ter alguém a quem devotar atenção, devotar sentimentos, emoções, segredos e tudo mais. Mas vamos ali no nosso intervalo e voltaremos conversando com a psicóloga Sandra Barilli, o pastor Denis Morgan e você. Quero ver os seus comentários, vou ler os comentários seus deixados aqui na nossa página no Face. Até já, esse é o seu consultório de família. Vamos lá? Vamos continuar aqui a nossa história sobre fidelidade, os princípios da fidelidade. Já falamos sobre amor, compromisso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a dedicação exclusiva. Viu que naquela história do Vitor e da Ana, eles contaram de um tempo em que ele parecia um menininho solteiro que saía com os amigos, ia beber, ia para as baladas e a mulher ficava em casa esperando por ele. E alguém perguntava para ele qual é o seu estado civil. Ele dizia o quê? Casado. Mas a vida era de quem? De solteiro. Então, tem casal que vive essa experiência. E como fica a tal da devoção exclusiva, da dedicação exclusiva no casamento? Quero antes mandar um abraço para quem está chegando agora, mandando as mensagens aqui para a gente, como, por exemplo, a Miriam Maria Martins, diz que está assistindo o programa, viu a história do casal e pede para nós mandarmos um abraço para o seu marido, José Divino. Eles moram em Lusiânia. Um beijo para vocês, viu, queridos? Trabalhem para esse casamento ser realmente um casamento daqueles que dura para a vida toda. O Douglas e Regiane, linda história, mas já sabemos que o nosso Deus realmente faz o impossível. Vanusa, um abraço para você. A Neila, a Keilane dizendo que ama o consultório de família, já sofreu muitas tentações, há algumas dificuldades ali no casamento dela, mas ela tem se mantido fiel, graças a Deus. Mas fica atenta, tá, filha? Qualquer um de nós sujeito a cair, vacilou, porque de fato as limitações existem. Renilson está assistindo o programa, aproveita o momento e gostaria de pedir oração pelo casamento dele. Oremos, que Deus abençoe a você e a sua esposa, você é o sacerdote da casa. Ore, ministre a bênção sobre a vida dela, acolha essa mulher nas necessidades dela, fique atento também ao seu papel. Que Deus te abençoe e te dê muita sabedoria, viu?
A Neila disse que lutou muito pelo casamento, mas depois de muita violência verbal, muita traição, resolveu não lutar mais. Daí acabou também, né, gente? Se ela lutou, o outro não quis, faz o quê? Amarra numa cadeira, embaixo da mesa, faz o quê com ele? Pois é, mas antes, mais um abraço, um beijo para minha amiga Erni e para o pastor que está certamente assistindo o nosso programa e ele disse assim, sempre estou assistindo, assisto tudo, pastor Arnold, um abraço para vocês, viu, queridos? Obrigada pelo carinho. Viu essa situação agora citada pela última telespectadora? Ela diz que sofreu abuso verbal, muita briga, traições, tentou e o outro não quis. Estamos falando, né, dando aqui a noção dos princípios da fidelidade, mas há momentos em que é o outro quem decidiu, o outro quem não quis e resolveu trair e fazer disso uma prática na vida. Sim, Darleide, até porque Deus, ele não quer esse estado de sofrimento. E a gente verifica, viu, pastor, que quando está nessa situação, não só faz mal para a esposa, como faz mal para os filhos também, viver nessa situação constante, né? De estar se degladiando, essa coisa toda. Né? Isso e algumas esposas, Darleide, a gente percebe que estão nessa situação de sofrimento, de traição e de maus tratos, e elas estão ali, agarradas à situação. E por um período de sofrimento muito longo, e implorando para que a situação mude. Também é muito complicado. Há um desejo por parte delas de manter esse casamento, mas à custa de um sofrimento gigantesco. Então, essas pessoas elas também precisam olhar para si, olhar para os filhos e ver que aquela situação não pode continuar. Né? Sem sombra de dúvida, a gente está conversando sobre as razões para manter a fidelidade, para manter o casamento. Mas há razões bíblicas para um casamento ser desfeito também. Sim. A violência, o incesto, o adultério, a prostituição, a pedofilia, a zoofilia, todas as práticas sexuais inadequadas, antibíblicas, elas dão a abertura para você romper um casamento numa prisão de adultério recorrente, a pessoa nunca se arrepende, ela nunca muda, ela nunca toma uma nova atitude. A Bíblia dá total liberdade para esse casamento ser desfeito. E a pessoa inocente tem, então, a possibilidade de começar uma nova vida. O casamento, embora deva ser mantido, mas não é a todo custo. A Bíblia estabeleceu. Não é o preço da própria vida, né? No sentido de ver alguém perdendo a dignidade, a honra, né? E perdendo até a sanidade mental, correndo risco de morte. Não é essa questão de aqui. Mas vamos fazer um programa à parte, mais uma vez, para a gente tratar especialmente de algumas dúvidas referentes a esse casamento e a descontinuação dele em algumas situações. Voltando para o nosso tema principal dos princípios da fidelidade, dedicação exclusiva. Lembra que aquele mocinho tinha uma vida de solteiro? Tem gente que ainda mantém assim, né? O que dizer disso, Denis? Eu estou com um texto aqui para a gente ler. E aí a doutora comenta. Tá bom. Olha que texto aqui do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas o que casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar à esposa. Na sequência do texto ele repete: aquela que se casou também cuida em agradar o esposo. Então, até o tempo de solteiro, viva a sua vida. Aproveita, curta os seus amigos. Ao se casar, traga os seus amigos também, porque você não vai se casar e colocar uma redoma na sua relação. Mas agora há tempo para tudo. Aí você tem que ter a sabedoria para você conseguir separar. Voltar-se exclusivamente para a sua esposa, para o seu esposo, e não deixar que a amizade interfira negativamente no seu relacionamento. O que a gente mais observa nas relações desfeitas são amizades negativas, amizades que não somam, amizades que jogam para baixo, amizades que tiram um cônjuge de dentro de casa para colocar em outro lugar onde ele não deve estar. E aí o casal deve ter muita maturidade para poder saber separar, saber medir qual é a amizade que é positiva e qual é aquela que é negativa.
eu tenho que devotar-me exclusivamente para aquele e aquela com quem me casei. Isso tem a ver com os segredos, as coisas da intimidade, os temas da intimidade. Né? O cuidado. Eu achei o versículo bíblico lindo, porque aí tem uma coisa maravilhosa. Assim, você ama, Darleide, aquela pessoa que você conhece de forma mais profunda e cada vez mais. E a pessoa que você cuida. Né? Eu me lembro, quando eu estudava psicologia há muitos anos, de uma situação em que foi perguntado para algumas crianças bem pequenas, pastor, tipo 4 aninhos, o que é amor? Nós gostaríamos de ver o significado dessas palavras. E uma das garotinhas disseram assim, amor é quando a vovó corta a unha do pé do vovô porque ele não consegue mais cortar. Olha que definição perfeita. E aí vem essa questão bíblica, porque quando você cuida, quando você é cúmplice de tudo, quando só tende a aumentar esse amor. Agora, quando vem essa interferência externa e começa a dissolver esse vínculo, começa a haver outras pessoas mais importantes, vamos dizer assim, interferindo, dando opiniões próprias, a tendência é se dissolver, a tendência é distanciar. Então, eu acho até que fica isso como uma dica para um relacionamento saudável, essa cumplicidade única. E quanto mais eu cuido do meu marido e quanto mais o meu marido cuida da minha pessoa, a tendência é amar cada vez mais. Uhum. Okay. A devoção exclusiva vai requerer da parte do esposo e da esposa tempo total, força emocional total. Onde é que eu emprego a minha força emocional? Se eu emprego em outro lugar, numa balada, numa festa, numa coisa pastor, até positiva, mas você sozinho. Sabe o que é o mais difícil aí? O mais difícil aí, às vezes, são os filhos. Às vezes, a mãe, ela dedica esse amor profundo aos filhos, deixando até o marido de lado. Então, fica uma coisa muito lícita, né, para essa mulher. Não, são meus filhos. Eu estou fazendo uma coisa extremamente correta. Mas a gente realmente esquece que um dia esses filhos vão crescer, né? E esse casal vai estar tão distante. A palavra que eu quero trabalhar hoje é a maturidade. É a maturidade mesmo. Maturidade. A mãe que é esposa e ela está amadurecendo, ela vai entender que se ela se dedicar exclusivamente para os filhos e esquecer o esposo, ela não vai manter o casamento dela em pé, porque a Bíblia diz, a mulher sábia edifica o seu casamento, edifica o seu matrimônio. Há um lugar para os filhos. Sabe qual é ele? O lugar dos filhos é, meu pai e minha mãe se amam tanto, mas eles se amam tanto, que quando um dia eu crescer e me casar, eu quero ser igual a eles. Então, a melhor coisa que um pai pode fazer para o seu filho é amar sua mãe, e que uma mãe pode fazer para sua filha é amar o seu pai. É ali que eles aprendem. Não é esquecer do esposo e se entregar para a filha. Se ela fizer isso, ela está dando uma conotação totalmente inadequada. A melhor coisa que ela pode fazer é ama completamente o esposo. E o filho vai crescer, e a filha vai crescer. E ela também vai se sentir querida, porque ela vai entender. É isso que é amor? É isso aqui que é amor? Que bom que eu vivo nesse lar, que bom que eu vivo nessa família. E o que dizer da falta de transparência, às vezes? Abre portas para a infidelidade? Os segredinhos, porque assim, a ideia seria, um casal deve ser um livro aberto um para o outro. Uhum. É por aí? E se não é um livro aberto, ou até que ponto deva ser esse livro aberto? O que vocês dizem sobre? Eu acho que esses segredinhos, eles minam, criam rancor. E agora, com essas tecnologias novas, né? WhatsApp, tudo isso, é tão fácil, né? A pessoa, às vezes, manter segredos, manter... Relacionamentos à parte, relacionamentos combinados. Exato, exato. Só que isso mina. Mesmo que não seja algo tão grave, mas um faz questão de demonstrar, às vezes, para o outro que mantém alguns segredos, já magoa a outra pessoa. Já mostra que ela não é tão importante. Por exemplo, colocar senha nas redes sociais, em que a esposa não pode saber, o celular está ali, mas ele está bloqueado, tem senha. Né? Pode gerar uma desconfiança. Faz uma compra escondido, não conta. O que você tem a esconder do seu cônjuge? Por quê? Né?
É algo realmente que incomoda, com absoluta Eu certeza. acho. Mesmo que não seja uma pessoa ciumenta, né? Que não seja uma mulher ciumenta ou um homem ciumento. Mas por que o meu marido tem senha no telefone dele? Realmente é uma coisa que mexe. Eu quero falar de outro aspecto também. Além de manter segredo um para com o outro, conta esse segredo guardado entre os dois para outros. E aí é uma coisa terrível. Isso é pavoroso no relacionamento. Isso é traição. Eu acredito ser Sim, uma mas forma de traição. Emocional, espiritual, mental, não sei. Segredinho um com o outro, mas compartilha tudo com os outros. Na rede social, por e-mail, enfim. Me desculpe dar um testemunho pessoal, mas os meus e-mails... Eu tenho uns 4 contas de e-mails. Todas as senhas estão na mão da minha esposa. E alguns e-mails que eu recebo de outras mulheres, quando eu vou responder, compartilho com a minha esposa. Meu WhatsApp fica aberto 24 horas. Que pastor, todo momento no WhatsApp, que o pessoal conversando, as ovelhas conversando, está aberto meu WhatsApp. Não há o que esconder. Porque no dia que eu ver alguma coisa para esconder, aí é o fim do relacionamento. Exato. Aí perde a confiança. E se quebrou a confiança, fica muito difícil manter o relacionamento. Aí alguém vai dizer assim, mas que exagero, mas, sabe, ela não confia nele. É que não é uma questão de, assim, ela não confia nele, ou ele não confia no próprio Taco, que é um homem honesto, que é correto. Tá tudo certo, há confiança de ambas as partes, justamente porque ambos trabalham livremente, sem sombras. Porque a pior coisa é um relacionamento que tem uma certa sombra. Né? Tem uma área ali que é meio cinzenta, o marido não permite muito que ela vá, que ela saiba dar conta. Tem gente que desde que era solteiro tem conta, tem uma poupança. E a mulher nunca sabe quanto ele tem nessa poupança, o que ele vai fazer, com que ele gastou esse dinheiro. Né? E assim, tem mulheres que compram sapatos, compram coisas escondidas do marido, também considerando que em alguns casos é porque o outro é muito repressor, né? E aí quando você aperta demais, segura demais, escapa entre os dedos um pouco de liberdade. Mas no sentido geral aqui esses segredinhos causa transtorno, sim, para o relacionamento. E os cuidados é justamente o que a palavra de Deus diz, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, não é? Então, assim, é se prevenir, esposa, me acompanha aqui, está aberto, minha vida é um livro aberto, pode entrar. Eu sei, me desculpe também dar um testemunho pessoal, eu sei das senhas do meu marido, ele sabe das senhas, nós podemos entrar, eu estou viajando, acessa meu e-mail e vê isso, faz aquilo outro para mim, etc. Só que eu não preciso ficar entrando lá para vigiar o que ele fez, o que ele disse no Face, Mas o que simples fato de estar aberto já é ótimo. Já não disponibiliza a outra pessoa a estar procurando algo isso. ali, porque já está aberto. É isso aí. Agora, Darleide, será que tem algumas coisas que é necessário você não compartilhar, né? Eu penso que seja tudo aquilo que você não deve compartilhar, que em última instância prejudicaria a outra pessoa. Então, não no aspecto sexual, diria. Sim. Mas, assim, um comentário da sogra em relação ao teu marido, que você sabe que, se você compartilha, aquilo traz mal-estar para ele. Então, existe uma coerência também. Claro. Aí entra uma questão chamada bom senso, né? O bom senso aí é necessário, no sentido de proteger aquela outra pessoa. Né? É isso aí. Mas, no que diz respeito às demais questões, não tem porquê. Sem dúvida. Nós estamos falando aqui de construir um casamento. E à medida que o tempo vai passando, você vai conhecendo com quem você está casado, você vai aprendendo a dosar o que você pode compartilhar, o que você pode se aprofundar, o que você pode ser mais leve na informação. Você vai aprendendo ao longo do tempo. Acontece que os casais não querem dar esse tal de ao longo do tempo. Qualquer coisa é motivo para separar. Qualquer coisa é motivo para fechar a cara, cruzar os braços, romper um relacionamento. Qualquer coisa é motivo para colocar um fogo na casa. Por que, meu pai, não dão tempo ao tempo? Exato. E eu costumo falar o seguinte, termina esse casamento por causa dessas pequenas coisas, depois não vai ficar só, vai se casar de novo e vai arrumar novos problemas, porque o relacionamento... É impossível você ter um relacionamento perfeito. Impossível, até porque é a velha história, né? Quem imagina encontrar uma pessoa perfeita, sai de perto dela, deixa a pobrezinha em paz, né? Porque, afinal de contas, ela é perfeita e você vai contaminar a vidinha dela. Fica quietinho, bem longe dela, tá bom? Porque de perfeição
pelo jeito, nem eu nem você entendemos muita coisa, né? Perfeito é Deus. Ainda referente à fidelidade, permitindo que outras pessoas venham para essa relação, pode acontecer a relação do casal está frágil, eles estão sensíveis numa área ali que está perturbada e aí há uma permissividade em deixar que outras pessoas cheguem até com uma oferta de ajuda. Ou aquela mulher que está frágil e se permite, abre a sua história para uma terceira pessoa, ainda no sentido de, olha, você está com, sei lá, uma pergunta do gênero, está tudo bem? O que está acontecendo? Não, meu casamento. E aí abre o coração. Então, antes não tinha uma intenção, porque a questão não é intencional, mas há uma permissividade, né? Esse é um cuidado também importante a se tomar, não? Sem dúvida. A crise no casamento gera uma vulnerabilidade. E aí, se você tem um amigo e você vai compartilhar, se ocorrer um toque, se ocorrer um abraço mais aconchegado, se ocorrer um toque na cintura, se ocorrer um toque no cabelo, se ocorrer uma palavra mais carinhosa, que não é cabível para alguém que não é o cônjuge, e a pessoa já está vulnerável, ela pode se desarmar e aí pode entrar num caminho que nem ela mesma pensou. É preciso procurar um conselheiro. Procure um casal sério, um casal já experimentado na vida. Procure um pastor. De preferência um casal, né? Nesse um casal, sentido. sim, um casal. Né? Para evitar essas conversas. Exato. Mulher, homem, homem, mulher. Sim, repito, nós estamos construindo como é um casamento. Nós não estamos aqui criticando ninguém ou condenando. Não. Você não pode falar com homem, você não pode falar com mulher, porque senão a vida fica uma coisa insuportável. Nós estamos dizendo o seguinte, é devoção exclusiva. É você e ele, é você e ela. Surgiu um problema, está difícil de solucionar, procura alguém competente para te ajudar. E tem muita gente competente para te ajudar. Aqui é a doutora, os psicólogos, terapeutas, pastores, casais experientes. Não é? Este programa que você está aqui acompanhando, tem tanta coisa boa, né, para ajudar. E nesse cuidado de se ajudar também, porque o indivíduo precisa se ajudar, né? Esse trato com o sexo oposto precisa ser observado com mais responsabilidade. Homens casados, como nós falávamos a respeito, e ainda estamos falando sobre dedicação exclusiva, homens casados que têm muita facilidade, muita simpatia com as meninas, com as mulheres, né? O do elogio, tá bonita hoje, sabe, comentários assim que podem sugerir apenas uma simpatia. Ai, que homem simpático. Você encontra um coração carente? Uma Exato. mulher carente, É verdade. já olha assim, ai, ele me notou, viu minha roupa. Gente, isso não é bobagem não, é fato, né? Sim, sim, é fato, com certeza. Às vezes até a entonação, né? Ali, a outra pessoa está carente, já faz toda a diferença. Isso tudo precisa tomar muito cuidado, tanto a mulher como o homem. Exato. Né? Mas eu acho que existe também essa interferência, não só essa em que a pessoa está ali, busca ajuda, alguma coisa para alguém de uma forma que não deveria ser, mas, Darleide, tem aquelas pessoas também que invadem o casamento. Uau, sim, não tem? É verdade. Está ali o casal, aí chega aquela amiga, muito amiga do casal, e já se começa ali a se insinuar de alguma forma e se colocar, né? Ali, nesse caso, eu até gostaria de dar uma dica, Por viu, favor. pastor? Por exemplo, se está eu e meu marido, e vem uma mulher, por exemplo, se colocando ali muito pronta para tudo, invadindo a relação de alguma forma. Quem deveria colocar ali vamos dizer assim, um limite para aquela outra pessoa? Seria eu ou meu esposo? O ideal, se é uma mulher, seria ele, não eu. E se for o contrário, deveria ser eu. Né, para deixar a outra pessoa numa situação confortável. Então, se tem uma mulher invadindo a relação entre eu e meu marido, é bom que ele coloque o limite para que eu possa ver. Porque, dessa forma, isso me proporciona um conforto. Ele está cuidando da nossa relação. Porque se for ela, vai entrar numa competição de ciúminho, né, de situaçãozinha assim criada entre mulherzinha. Exatamente, Tá certo. exatamente. Se eu entro ali para colocar o limite, às vezes a outra pessoa não aceita o limite colocado por mim. E aí entra essa disputa,
Mas se o homem coloca... Cuidado com aquelas pessoas que não fazem parte ali do ciclo, que não é filho, não é o marido e a mulher dentro de casa. Recebe um parente, recebe uma prima, uma amiga que está precisando de um abrigo. São questões que precisam ser cuidadas. Ok, que que seja misericordioso com a necessidade de outro, mas tendo um elemento diferente dentro de casa, presta atenção. Olha a roupa, olha as falas, olha a intimidade, olha os momentos, olha o quarto, respeita o quarto, respeita a reserva desse casal na sua intimidade. Presta atenção, está de pijama dentro de casa, transparente, o marido está ali. Ah, mas é minha amiga. Amiga, se é amiga mesmo, arruma essa roupa, né? Presta atenção. É verdade, é verdade. Nesse campo ministerial, no campo pastoral, vocês não acreditariam nas situações que a gente escuta no dia a dia. As mais absurdas. De coisas assim. Você recebe alguém em casa para poder ajudar, para poder levantar alguém que está caído. Daqui a pouco a coisa toma uma conotação tão diferente do que você pensou. E daqui a pouco, o que ocorre é como você citou, é incrível. É uma roupa fora de lugar, é um horário fora de lugar, é um toque, é uma conversa ao pé do ouvido, começa a desqualificar a esposa. Essa pessoa que está lá dentro, esse terceiro, começa a soprar coisas para desqualificar um, para desqualificar outro. E aí começa, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso, agora eu vou começar a prestar atenção. Olha que coisa, você coloca uma pessoa em casa e ela começa, de fato, minar o seu relacionamento. Então, tem que ter sabedoria e muita maturidade para encarar isso. O ideal mesmo, vamos falar o ideal? Vamos falar a verdade? Vamos falar assim, olho no olho? Vamos. O ideal é o seguinte, é só você e ela. É só ela e você. E os seus filhos. Ajuda esse outro lá fora. Estabeleça um lugar para ele lá fora. Vai ser mais saudável e bíblico. Porque a gente tem que construir em cima da Bíblia. Exato. Deixa o homem, pai, mãe, una-se à sua mulher e somente a ela e vai viver a sua vida. Aí não tem terceiro a não ser Deus. Não é? Eu É creio. verdade. É assim. Agora, se esse homem, por exemplo, tem uma autoestima negativa nessa hora, né? Que tem uma mulher ali desqualificando a esposa dele, aí ele, nesse momento, pode encher o ego e pensar, nossa, estou sendo observado e visto por outra mulher que é mais interessante que a minha esposa. Né? Tudo isso é muito delicado. Novamente pensamos algumas questões referentes à fidelidade. Eu quero que você entenda que a proposta e a bandeira assim, do consultório de família vai ficando cada vez mais em alta, que nós trabalhemos esse tema, fidelidade, casamento, dedicação, cuidado, paciência, boa vontade, entrega, essas coisas que nós estamos largando de mão em nome da tal felicidade, porque eu mereço ser feliz, você merece ser feliz trabalhando com as ferramentas que possibilitam felicidade e não ilusão. Não confunda ilusão, sensação boa com ser feliz de verdade. Vê uma mãe, ela é feliz como mãe, mesmo o neném chorando, mesmo o menino, sabe, colocando lá 1000 vezes, ela dá uma ordem, ele desfaz, ela vai lá, ajuda, tal, estressa, cansaço, a noite mal dormida, o que quer que seja, mas tem amor e tem o compromisso da maternidade. Casamento também tem as dificuldades, mas tem o compromisso do matrimônio e, sobre todas as coisas, tem um compromisso com Deus, não é? Pastor, Sandra, você aí de casa, Deus é a testemunha principal desse relacionamento e não se desfaz um trato com Deus assim no estalar de dedos, concordam? É verdade. Então, Sandra, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui ao programa. Deus abençoe a você e que você volte outras vezes. Deus te abençoe. Muito bom, querida, estar aqui com vocês. Um abraço para os amigos lá em Fortaleza, né? Isso, para todos eles. Ok. E pastor Denis, muito obrigada. Obrigado, Aleixo. Foi um prazer mais uma vez. Mandar beijo e abraço, né? Vamos lá? Pro Antônio, pra Ana, Elis Gata, te amo. Ela me proibiu de fazer coraçãozinho, não posso fazer coraçãozinho mais. E eu vou mandar um abraço também para os meus colegas do mestrado. Nós estamos no último ano agora, em julho, vamos terminar. E para todas as famílias dos meus colegas lá do mestrado. E vou mandar um abraço especial para a minha igreja lá do Jardim Boa Vista. Pessoal, estou com vocês, tá bom? No coração. Que ótimo. Obrigada. Muito bom, Darlete. Eu quero aproveitar e mandar um beijo enorme para o meu maridinho, né? Também, que está lá nos assistindo nesse Como é o momento. nome dele?
Eduardo. Eduardo. Beijo. É isso aí. Beijo para você aí de casa também. Considere melhor o seu casamento, viu? Tem aqui pessoas que eu vi que estão escrevendo para nós, relatando problemas difíceis, violência. Cada caso a gente considera que antes de qualquer coisa você precisa ter muita sabedoria. Você precisa ter muito cuidado com relação às decisões que você vai tomar. Mas nós queremos focar nessa ideia. Casamento é coisa séria, é compromisso antes de tudo, não é sentimento, não é uma ideia banal a respeito de estar bem ou não estar bem, é a respeito de um estado de vida, de fidelidade, que devota fidelidade a Deus, a pessoa a quem você prometeu cuidar, se entregar, e se o outro concorda em trabalhar junto essa relação, melhor ainda. Que Deus abençoe você, te dê discernimento, te cerque, te protegendo de cair numa cilada, de um divórcio, de uma traição, de uma vergonha, de uma desonra para o seu casamento e para a sua família. Pense nisso, encontro marcado aqui na semana que vem, nós vamos esperar você. Beijo, até lá!